Nós falamos sobre frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Propõe à igreja, vamos continuar sendo abençoados, continuar crescendo e buscando a transformação através dessa palavra, amém ou não amém? Amém. Então que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, obedecer e sair daqui mais parecidos com Ele. Frutos do Espírito. Gálatas 5, nós vamos ler do 16 até o 25. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão embaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísticas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria. Vamos ler junto? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Podem sentar, deixa a Bíblia aberta para você ir acompanhando comigo. Tá? O que a gente vê aqui, que o Paulo aborda nesse trecho dessa carta, é que para as obras da carne há um cardápio bem extenso, há uma lista bem extensa. Eu citei isso da outra vez, né? E o fruto do Espírito nós vemos aqui, quantos? 9, não é isso? Vamos contar comigo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As obras do Espírito são só 9. E por que as obras da carne têm esse cardápio imenso? Porque tem muitas formas de morrer. Porque o cardápio de Satanás é muito vasto, é muito amplo. Então tem muitas formas de morrer, lentamente, muitas das vezes bruscamente, né? E fruto do Espírito são só 9. Por quê? Porque que representa? Ele não fala frutos do Espírito, fala frutor do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É só um, é Jesus. Se pudesse descrever um fruto, no nosso entendimento não existe. Fisicamente não existe um fruto que possa descrever. Muitos até usam a tangerina, que é um fruto, vários gomos, né? Fruto só tem um que pode descrever. É Jesus, é a presença de Jesus em nós, a presença do Senhor em nós. Então o que ele fala aqui? Que as obras da carne e obras do Espírito são o quê? São práticas. Porque no versículo 21 ele fala: quem pratica estas coisas. Então ele fala de prática, de vida prática, de dia a dia, daquilo que eu faço desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E práticas são os nossos hábitos. E hábitos fala de habitação. É tipo assim, me fala quais são os seus hábitos que eu vou te dizer quem habita em você. Eu vou te dizer quem é que comanda a casa, quem é que está comandando a sua vida. É simples assim, porque os hábitos revelam quem é que habita em nós. É tudo que a gente faz. E ele diz também que os nossos hábitos geram frutos. E os frutos é o quê? Resultado
daquilo que a gente faz. É mais ou menos ação e reação. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, gera resultado, gera um fruto, né? E qual é o resultado das práticas segundo a carne? Não herdará o reino de Deus. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos habitados pela... Antes de conhecer a Cristo, éramos habitados pela... A igreja está viva? Amém. A igreja está comigo? Amém. Estão entendendo? Amém. Antes de conhecermos a Cristo, éramos habitados pela... Amém. Não. Também não. Éramos. Éramos. Quando o Espírito Santo de Deus entra para habitar, muda a nossa essência. Muda, a história muda, porque ele transforma os nossos hábitos, transforma a conduta de vida daquele que é habitado pelo Espírito Santo. Você muitas das vezes não percebe, porque quando você se entrega, ainda mais o crente naquele primeiro amor, e quer salvar todo mundo, quer converter todo mundo, você vai mudando, você não percebe. Quando você permanece, que aí você começa a mudar os seus hábitos. É uma coisa interessante, eu me dei conta disso, porque quem falou comigo foi até a Gisele. Nossa, tia, você mudou muito. Mudou muito. Eu falei, mudei. Ela mudou, ela começou a enumerar algumas coisas. Eu falei, caramba, é verdade, mas eu não me dei conta. Então você só segue o fluxo. Você fala assim, Senhor, eu só quero você, só quero viver contigo, só quero estar contigo. Você não quer mais nada, só que Deus vai transformando. Vai transformando aos poucos os teus hábitos, vai transformando a tua vida. E no verso 22, Paulo fala que a primeira manifestação do fruto é o amor. Cheguei aqui quarta-feira, o Márcio estava falando de fruto do Espírito do amor. Eu falei, meu Deus do céu, Paulo, Márcio, se meteu na minha pregação de domingo, não está pronta. Né? Aí Juliana abriu o culto com o quê? 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Então, glória a Deus, e o Espírito Santo de Deus nos conduz a repetir e a ouvir repetidamente, porque muitas das vezes a gente precisa lembrar que Deus nos ama. Aleluia. Quantas vezes você sai daqui da igreja, domingo, sai cheio de Espírito Santo, cheio da palavra, mas quando chega segunda-feira que você encara a tua rotina, você vê as coisas que você tem que fazer, as coisas que passam, as coisas que vêm, aí você vai... como se você fosse se apagando. É o Espírito que se apaga? O Espírito Santo de Deus apaga? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas quem é que vai se apagando? Quem é que vai se abatendo? Somos nós com as cargas, né, que a gente muitas das vezes precisa dar conta das coisas que a gente precisa fazer. Então a gente precisa se lembrar que Deus nos ama. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por que o primeiro fruto, a primeira reação, a primeira ação, a primeira manifestação do Espírito é o amor em nós? Porque foi com amor que o Senhor nos atraiu. Em Oséias 11:4 fala que o Senhor nos atraiu com laços de amor. Então, quando Ele vem habitar em nós, começa a transformar em nós, o primeiro fruto é o amor. A gente começa a olhar as pessoas diferentes. Lembrando que o que representa amor no Evangelho não é coraçãozinho não, tá? Não é coraçãozinho piscando, pulsando, não é coraçãozinho sumindo não. A representação do amor no Evangelho de Cristo é cruz, é morte, é sangue, é salvação, é resgate, é pagamento de contas. Então a representação de amor no Evangelho é renúncia, é pagar o preço. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. E o que Jesus fala sobre o amor? Abra comigo Mateus capítulo 5, versículos de 43, vamos ler até o 48, que é o Sermão da Montanha. Que Jesus fala sobre o amor. O Sermão da Montanha diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu irmão. Vocês conhecem assim porque os seus antepassados ensinaram para vocês. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, do seu Pai que está nos céus. Pois Ele dá a luz ao sol, tanto aos maus como aos bons.
faz chover tanto sobre a cabeça do justo como dos injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Amém? O que Jesus está dizendo assim? Que ensinaram para nós que o amor é como se fosse uma moeda de troca. Se eu quero o benefício de uma pessoa, o que eu faço? Eu demonstro amor para aquela pessoa. Se eu quero algo de alguém, um amigo me faz bem, um amigo me dá coisas que eu gosto, eu demonstro amor. Minha família me ama, eu amo a minha família. Meus amigos me amam, meus amigos me amam? Amém. Eu os amo também em Cristo Jesus, amém? Até a eternidade. Glória a Deus. Meus amigos me amam, eu amo também. Mas aí, o que Jesus fala? O que é que vai fazer a diferença entre eu e um pagão? Quando está chovendo, eu saio com meu guarda-chuva, senão eu molho o cabelinho. Não molho? Todo mundo, né? Só eu não, né? Quando o sol nasce, ele torra os meus miolos também. Torra do ímpio também, não é? E o que é que vai fazer diferença entre o servo do Senhor e uma pessoa que é pagã? Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Imagina a cabeça dos apóstolos que faz assim. Que tudo que eles aprenderam durante séculos, é igual a gente, quando aprende uma coisa na família e na história, depois descobre que aquilo ensinaram pra gente tudo errado. Como é que fica a tua cabeça? Então, quer fazer diferença? Quer demonstrar amor de verdade? Ama quem te persegue. Ama quem fala mal de você. Jesus ali, ele redefine o amor junto aos discípulos. Ele muda toda a configuração da cabeça deles, dos sentimentos dele. Lembrando que o inimigo deles era Roma. Porque eles estavam, na época de Jesus, eles estavam sob o domínio de Roma. Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Então o inimigo deles era Roma, que cobrava altos impostos, que escravizava o povo, né, que explorava a mão de obra deles. Então o inimigo deles era Roma. E para nós, quem representa o inimigo para mim? Alguém que fala mal de mim? Alguém que me persegue no trabalho? Quem é o teu inimigo para você? Quem representa o inimigo para você? É aquela pessoa que te machucou lá na infância? Que te feriu? É a pessoa que vive tramando contra você no seu trabalho, que por você perder o emprego por causa dela? Quem é o teu inimigo? Quem fala mal de você na igreja? Não, na igreja não. Somos todos salvos, amém? Amém. Esse amém foi fraco. Somos todos salvos, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, escuta a tua igreja. É aquela pessoa que fala mal de você, que te difama, e a gente sabe as consequências disso? Que essas coisas também machucam. É alguém que te roubou? Alguém que te traiu? Tem sensações piores, não tem? Mas são essas pessoas que são teus inimigos? Que representam os teus inimigos? Ainda que essa pessoa tenha te machucado de morte, ainda que ela te persiga, ame. Aleluia. Orando por ela. É a maior demonstração, é a maior prova de amor que você pode dar. Amém. Com sinceridade, não é assim, Senhor, eu vou orar porque o Senhor está mandando, ó, abençoa, faz isso. Não pode se derramar na presença do Senhor. Estou com raiva, não gosto, não vou com a cara da pessoa, tenho ranço da pessoa, mas eu sou imperfeita. Então, Senhor, deposita o teu amor em mim, porque por nós não temos a condição de fazer isso. Nós não temos esse amor em nós não produzimos esse amor. Nós não produzimos nada, mas a partir do momento que você ora, o Senhor tira de nós o que? Aquelas correntes que nos escravizam. Aleluia. O Senhor tira de nós, Ele quebra cadeias dentro do nosso coração e nos liberta. Glória a Deus. Então, não é benefício da pessoa, é seu benefício. Amém. É pela sua vida, pela sua salvação. Amém. Que você faz isso. Aleluia.
E Deus não quer que você seja perfeitinha, que você para a Bíblia e seja... Não, pode falar com Jesus, olha, eu não estou a fim de orar. Eu me fui muito confrontada com o Senhor, com os meus sentimentos, com os meus pecados, num dado momento da minha vida. E eu falava para Deus, eu não vou perdoar, eu não quero perdoar, eu não sei fazer isso, eu não sei brincar disso, eu não estou conseguindo, eu não quero. E eu chorei dias e dias, sozinha na madrugada, na minha varanda, e eu não comia e não dormia. Dá para confiar num bicho que não dorme? Não dá. Mas o Senhor falava, perdoa, até um dia que Ele falou assim, qual a diferença do pecado da pessoa para o teu? Aí você faz aquela cara de paisagem, aí você começa a olhar para você. Mas por que Deus faz isso? Não é para te apontar. É porque nós somos tão pecadores quanto a pessoa que nos feriu, que nos machucou, que nos roubou. E ela merecer não, mas Jesus morreu para que ela também tenha perdão e tenha vida eterna, assim como eu. Porque eu também não mereço. É simples assim. Só que não. Não é tão simples, né? Mas é assim. Então, qual a diferença que eu posso fazer? Se eu quero a salvação da minha alma, seguir a Jesus, mas ouvir, conhecer e obedecer. E Ele fala, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do vosso Pai Celeste. Como? Como é isso? É assim que vão me definir. É assim que vão ver o Pai em mim. É assim que vão reconhecer a paternidade de Deus em mim. Como? Quando eu amo. Quando eu perdoo. Quando eu exalo em mim. Quando eu expresso em mim a natureza do Pai. Quando eu expresso em mim as qualidades do Pai que está no céu. E como é que o Pai se define? Na própria palavra, como é que o Pai se define? 1 de João 4, vamos abrir? 1 João, capítulo 4, não é evangelho, é a primeira carta de João. Sete, 8, vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 4. Como o Pai se define? Amados, amemo-nos uns aos outros. Está no verbo imperativo. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é a definição do Pai. E o que é amor? A natureza do Pai. E se uma vez que somos filhos, é também a nossa natureza. Deve ser também a nossa natureza. Por quê? Porque a gente tem, DNA. Temos o DNA do Pai em nós. Amém. Então, se Deus é amor, a nossa natureza também precisa ser amor, como filhos. Anotem isso. Anotem isso, meus irmãos. Eu queria saber por que a igreja hoje em dia não está com papelzinho e caneta na mão. Todo mundo sabe que vocês vão esquecer a mensagem daqui para amanhã, não vão? Chegar em casa, jantar, amanhã tomar café, não sei o que, meio-dia, ninguém mais vai lembrar dessa mensagem, ninguém vai lembrar do que ouviu. Eu sou velha, eu sou daquela de escrever. Eu leio livros rabiscando com lápis, com marca-texto, com caneta vermelha, destacando. Eu sou assim. Por quê? Porque isso ajuda a fixar mais. Né? Então, precisamos lembrar. Anotem isso. Os inimigos são a nossa prova. Os inimigos são eles que vão revelar se nós estamos vivendo o fruto do Espírito ou não. Por quê? Ora, ou a gente odeia e só odeia. Eu odeio fulano. Tem hora que a gente odeia umas pessoas que umas situações, mas assim, Senhor, aí você tem que lembrar, senão eu sou servo do Senhor. Senhor, eu não odeio a pessoa, eu odeio a situação. Aí você entra em oração. Porque o primeiro sentimento é o da carne. O primeiro pensamento é o da carne.
A gente só não pode deixar que o pensamento da carne permaneça, que ele cresça em nós. Mas Deus conhece a nossa falha. Só porque eu pensei a primeira vez, eu não vou orar assim, Senhor, porque rapidamente o Espírito Santo logo lembra de quem que nós somos. Ele vem e lembra, você é serva, você é do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes fala, eu estou aqui. Aí você sente aquele não, Senhor, diz perdão, Senhor. Aí começa, ela entra em oração, porque a oração vai libertar você, a oração vai limpar você, porque o nome de Jesus, ele nos limpa, ele nos regenera, o nome de Jesus, ele nos liberta. E por isso que a gente vê que é tão difícil da gente perdoar, não é? É muito difícil a gente perdoar. Pegar essas pessoas que nos feriram e orar por elas. E perdoar. Por quê? Porque o plano maior de Satanás é corromper em nós a imagem daquele qual que nos criou. É corromper em nós essa natureza, deformar a semelhança do Pai em nós. É o plano maior dele. Porque a partir do momento que você não se sente amada, que você se sente agredida, que você se sente machucada e vai carregando a mágoa, e vai carregando essas correntes, arrastando correntes, e vai vivendo assim, quem é que aplaude isso? Quem é que bate palma? Principalmente se você está na igreja. Principalmente por quê? Porque nós declaramos o tempo todo que conhecemos a verdade. Nós declaramos que conhecemos ao Senhor. Mas não é o fato de não estar na igreja que você não pode receber a palavra e perdoar verdadeiramente. Que você não pode entender que a tua alma tem salvação e que pode ser o primeiro passo. Aleluia. Né? De ir para o Senhor, de ser liberto. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que existem para qualquer ser humano. Talvez por isso Judas sempre esteve lá. Talvez por isso tenha sido dentro da convivência de Jesus, ali dos discípulos de Jesus, que tenha tido a traição. E Judas foi o instrumento dessa traição. Jesus, vai dizer que Jesus não sabia que ele ia ser traído? Vocês acham que Jesus não sabia? Não era plano de Deus? Porque todas as coisas que acontecem são pela permissão e pelo plano de Deus. Talvez por isso Judas estivesse ali. Justamente para que nós aprendêssemos isso. Porque quando Judas chegou com os soldados romanos para prender Jesus, qual foi o sinal que ele combinou com os soldados? Vai ser aquele que eu beijar. Então, quando ele chega junto com os soldados para beijar Jesus, o que Jesus fala para ele? Para que vieste, amigo? Chamou de amigo. É sarcasmo? Não. É ironia? Não. É como se Jesus dissesse assim: de você vem traição, mas de mim só sai amor. Porque amor é a minha natureza. Amor é a minha essência. Então não é sarcasmo, não é ironia de Jesus. Não, é para demonstrar que ele ali era 100% humano, estava sendo traído e amou, considerou. E Judas, ele tomou a ceia com o Senhor. E por isso eu vou falar mais uma vez, eu já falei isso aqui, mas vou falar mais uma vez. No dia da ceia, muitas das vezes nós nos sentimos indignos, nós falamos assim, eu não posso cear. Mas a gente fala, a gente orienta, se você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você está em comunhão com Cristo, não estou falando de estar na presença de pastor, se você está em comunhão com Cristo, você tem consciência de que você não está bebendo tem consciência de que você está tomando para a tua salvação. Nós todos temos pecados, mas pede perdão, se reconcilia, pede perdão a Deus, mas não deixa de participar da ceia. Não deixa de participar da comunhão com o Senhor, porque quando você toma o cálice, você come o pão, você está dizendo assim, Senhor, eu tenho partido contigo, eu estou esperando a tua volta, eu vou anunciar até que o Senhor volte. Você está declarando para o céu e para o inferno que você tem aliança com o Senhor. Então é a oportunidade de você participar, de você renovar a sua aliança.
Porque Judas estava lá e Judas participou da mesa do Senhor. O Senhor não mandou ele sair. E Deus sabia, ele sabia que ele ia ser traído. Ele não mandou ele sair. Não é por conta dos nossos pecados, que a própria palavra diz que nem os nossos pecados podem nos separar do amor de Deus. Judas traiu Jesus e Jesus falou para ele: essa é a minha natureza, é a minha essência, é amor. É só amor que eu tenho para te dar. Em João 13, Jesus fala que os discípulos dele recebem uma nova natureza. Aleluia. Ou seja, quando você se declara arrependido dos seus pecados e se entrega para Jesus, você recebe através do Espírito Santo uma nova natureza. É exatamente isso, quando o Espírito Santo entra em você. E estava escrito assim: eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. Nisso todos saberão, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto o quê? O amor. Amor uns pelos outros. É onde vão nos definir. Ou seja, os meus seguidores têm uma marca. E por essa marca eles serão reconhecidos. É Jesus que está declarando para mim e para você. Você pode dizer um amém? Amém. Você pode ouvir obrigada, Senhor? Amém. E se eu for lá perguntar no teu local de trabalho como é que você é, como é que você age? E se alguém for perguntar lá na tua família como é que é o teu comportamento, como é que é a tua postura? Aí Jesus fala: nisso saberão e todos conhecerão que são meus discípulos. Nisto o quê? O amor. E se a gente for perguntar como é que é sair daqui, for perguntar como é que a Cida age com a clientela, como é que a Cida age com as pessoas que trabalham com ela, como é que Gabriel é em casa, como é que Juvenal é em casa, expressa o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia. Então essa pergunta que nós precisamos fazer, nós devemos fazer, né? Talvez a tua cabeça esteja lá atrás ainda, na hora que eu falei que naquele ponto da mensagem, que sobre alguém que te feriu, alguém te prejudicou, dizendo, você pode estar dizendo assim: eu não consigo amar assim, eu não consigo agir assim, eu não consigo amar quem me machucou, eu não consigo perdoar. Mas eu digo: escolha. E a escolha vem por quê? Pelo conhecimento que você tem. Conhecimento da verdade, conhecimento da promessa. Ah, não dá, não desce. Dá. Eu te digo que dá. 30 minutos? Eu te digo que dá. Dá porque só tem um jeito. Eu vou te falar que só tem uma forma de a gente conseguir amar como Cristo nos ensina e como Cristo nos amou. Só tem uma forma de a gente orar pelos nossos inimigos. Sem coraçãozinho. Começa orando. Começa se derramando. Dá. Como? Marca o encontro com aquele que é a verdadeira essência do amor. Glória. Se permita ser cheio dessa presença. Amém. Se permita ser inundado dessa presença. O nosso problema é que a gente acorda de manhã e a gente sai de casa vazio. A gente acorda de manhã e vai para o trabalho, vai cumprir um compromisso, vai para o médico, a gente vai vazio. A gente vai para reunião de família, para festas, vai vazio. Mesmo as festas de família. No trabalho, muitas das vezes, somos desafiados. Mas na festa de família, o problema é que a gente sai vazio. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Vai resolver uma questão, seja ela pequena ou seja grande, a gente vai vazio. A gente não deve ir vazio para lugar nenhum. Aleluia. Porque quando você acorda de manhã e entra nessa presença, não estou falando de ficar meia hora, muitas pessoas não tem nem como ficar meia hora. O sacrifício, às vezes, Deus não quer que a gente faça sacrifício vão. Que se for 5 minutos, se for 10 minutos, dê 10 minutos de qualidade com o Senhor. Aleluia. Que você saia meditando nele, na palavra dele, todas as horas do dia. Algo que possa trazer essa presença para você durante todas as
as horas do dia, para que você se sinta amado em primeiro lugar. Glória a Deus. Para você poder levar esse amor. Que durante o dia, quando você odiar alguém, quando você rejeitar alguém, você olha para Jesus e fala assim: eu quero ser igual a Ele. Eu vou ser igual a Ele. Quando você odiar, quando você, até quando se entristecer, qualquer coisa que tente te tirar da presença dele, você olha para ele e fala: não, eu quero ser cheio dessa presença. Essa presença que me inundou pela manhã, eu quero levar ela comigo o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. É difícil ser cheio do Espírito Santo? É difícil. Mas a gente pode. É questão de escolha, é pensar: não fazer vai me levar para onde? E se eu fizer, vai me levar para onde? Qual é o resultado? Qual é o fruto? Se eu fizer e se eu não fizer? Porque lá no versículo 24, Paulo diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Ou seja, já não sou mais eu quem vivo, mas já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você pode dizer: eu morri com Cristo? Pode falar, pode abrir a boca e falar com vontade: eu morri com Cristo. Pode falar. Eu morri com Cristo. Aleluia. Então já não sou mais eu que vive, já não é você que vive, Cristo vive em nós. Aleluia. Deixa Ele transformar a nossa vida, a sua vida, cada dia, paulatinamente. Aí você fala: como eu morri? Estou aqui, estou vivo. Quando Jesus estava pendurado naquele madeiro, naquela cruz, quem estava com Ele? Nós. Quando Jesus foi crucificado, quem foi crucificado com Cristo? Quem morreu com Cristo? Quando Ele morreu, quem morreu com Cristo? Nós. Quem foi sepultado com Cristo? Nós. E quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, quem ressuscitou com Ele? O nosso nome está escrito no livro da vida. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, então seu nome está lá, então você está sentado à direita do Pai junto com Cristo. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Nós nascemos com Cristo. Nós nascemos de novo com o Espírito Santo de Deus e morremos para o mundo. Nós nascemos na essência do amor. Amor. A nossa vida eterna, ela já começou. Ela já começou. Desde quando você se levantou a mão e disse sim para Cristo, a sua vida eterna já começou. Você pode ficar de pé? Vamos louvar, agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus e declarar para Ele que a nossa vida pertence a Ele. A tua vida pertence a Ele. E que você é transformado pelo amor, e aquilo que você não entendeu até ontem, hoje você entendeu e vai se permitir ser transformado, ser parecido com Cristo, e você vai sair daqui da maneira diferente de que você entrou, porque a sua vida vai ser diferente. Em nome de Jesus eu creio. Você crê nisso? Amém. E se você tem alguma causa que você verdadeiramente não consegue, alguém que você não consegue perdoar, alguém que você julga meu inimigo, nunca mais vou falar, nunca mais vou olhar na cara, eu não tenho capacidade para perdoar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Queria que a igreja fechasse os olhos e eu vou parar de gravar.